eu sou a Bianca Braz, bolsista do Programa de Educação Tutorial de Medicina da UFC, e nessa aula nós vamos discutir um pouco sobre a epilepsia, com foco em como conduzir esses pacientes na atenção primária, bem como quando referenciá-los ao especialista. Alguns dos pontos da nossa conversa vão ser os conceitos importantes, de modo introdutório, a abordagem ambulatorial, tanto diagnóstica quanto terapêutica, quando referenciar as recomendações gerais para o manejo. Cabe diferenciar inicialmente a convulsão da epilepsia. É importante ter esses conceitos muito bem firmados. A convulsão é a ocorrência transitória de sinais ou sintomas devido a uma atividade neuronal anormal, ou seja, ocorre nos neurônios cerebrais descargas elétricas súbitas, excessivas e transitórias. Isso se manifesta clinicamente. As manifestações clínicas vão depender da área cerebral afetada, podendo ser um comprometimento de atividade motora, alterações comportamentais, autonômicas, sensoriais, rebaixamento do nível de consciência ou mesmo perda da consciência. Já a epilepsia é a síndrome, a doença crônica caracterizada pela recorrência dessas crises epilépticas. A definição de caso da epilepsia se dá pelo preenchimento de um desses três critérios: 2 ou mais crises não provocadas ou reflexas com intervalo acima de 24 horas, ou uma crise não provocada com alta probabilidade de recorrência, estando aí numa probabilidade de recorrência maior ou igual a 60% nos próximos 10 anos, ou ainda um diagnóstico de síndrome epiléptica já afirmado, por critérios clínicos e achados eletroencefalográficos. A crise convulsiva pode ser provocada ou não provocada. O que diferencia preponderantemente é a presença ou não de um fator clínico precipitante. Nas crises provocadas, nós temos que elas são relacionadas à resposta do cérebro normal a eventos externos, como febre, distúrbios hidroeletrolíticos, intoxicação, entre outros, também chamados fatores deflagradores. Já as crises não provocadas não têm esses fatores deflagradores. Isso é importante saber porque aqui na definição de caso, as crises consideradas são apenas as crises não provocadas. Então, como abordar ambulatoriamente? Nós temos 5 passos, 5 pontos que podem ser seguidos para guiar a nossa abordagem ambulatorial. Primeiro, a pessoa tem crises convulsivas? Ou seja, aquele quadro ali se trata realmente de uma crise convulsiva ou não? As crises têm uma causa aguda? Ocorreram no mínimo 2 crises no último ano em dias diferentes? Depois vamos analisar as pessoas em grupos especiais e as condições concomitantes. É importante, primeiramente, estar atento às red flags e às yellow flags. As red flags são os nossos alertas vermelhos, condições potencialmente sérias, se tratando aí de convulsões, febris ou não, acompanhadas de sinais menígeos, convulsões e síndromes rapidamente progressivas, ou com sinais e sintomas neurológicos, epilepsias iniciadas em idosos, suspeitando-se aí de lesões vasculares, neoplásicas ou mesmo quadros demenciais, epilepsias manifestadas com crises mioclônicas e astáticas, que conferem um pior prognóstico. E nas yellow flags, não necessariamente as condições são potencialmente sérias, mas elas representam barreiras ao tratamento, que são as convulsões associadas a sintomas constitucionais, associadas a atraso do desenvolvimento, crises conversivas, adolescentes idosos, adultos idosos e potenciais riscos na condução de veículos, que é importante estar atento tanto aos riscos inerentes à própria epilepsia quanto aos riscos do tratamento, efeitos adversos como sedação, visão dupla, que comprometem a condução de veículos, e o estigma no convívio com amigos, em especial colegas de escola. Então, voltando para os nossos pontos da abordagem ambulatorial, a primeira pergunta é: a pessoa tem realmente crises convulsivas? Existem alguns critérios, esses critérios podem variar conforme as referências, mas esses 6 aqui podem ajudar na nossa condução inicial. Perda ou comprometimento de consciência, enrijecimento, rigidez que dura entre 1 e 2 minutos, movimentos convulsivos durando entre 1 e 2 minutos, mordedura na língua ou machucados no corpo, incontinência urinária ou fecal. Depois dos movimentos anormais, apresenta os sintomas pós-ictais, fadiga, tontura, sonolência, confusão, comportamento anormal, dor de cabeça, dor muscular. Muitas vezes, existem esses critérios, mas muitas vezes o diagnóstico tem grandes auxílios, como a presença de uma testemunha ocular, e às vezes pode ser solicitado que essa testemunha filme ou documente de alguma forma o modo como ocorreram essas crises. Isso é de grande auxílio diagnóstico. Então, olhando para esses critérios, se
nós detectarmos que existe 2 critérios ou menos, então muito provavelmente não se trata de uma crise convulsiva e a conduta nesses casos é encaminhar a especialista apenas em casos de episódios recorrentes e marcar o retorno para 3 meses. Já se, diante desses critérios, nós observarmos que existe os movimentos convulsivos associados a mais 2 critérios, então, muito provavelmente sim, se trata de uma crise convulsiva e aí cabe a investigação se é apenas uma crise convulsiva aguda ou se isso está dentro de um contexto de epilepsia. Então, nos questionando se é uma crise convulsiva aguda, vamos para a segunda pergunta. Elas têm uma causa aguda? A etiologia é aguda, então vamos perguntar e investigar. Febre, dor de cabeça, sinais de meningite, como rigidez nucal. Se os sintomas começam imediatamente após um trauma craniano, distúrbios metabólicos como hipoglicemia, hiponatremia, uso ou abstinência de álcool e drogas. E aí, nosso questionamento, muito provavelmente vamos estar diante aqui de uma crise convulsiva aguda, com uma etiologia aguda. Então, nós precisamos suspeitar dessa etiologia para, a partir daí, guiar a terapêutica. Pode se tratar de uma neuroinfecção, como meningite, encefalite, trauma craniano, hipoglicemia, hiponatremia, uso ou abstinência de álcool e drogas. E a conduta nesses casos é tratar a doença física, a manutenção da droga epiléptica, antiepiléptica não é necessária, e o segmento em 3 meses para avaliar se a pessoa tem epilepsia. Ainda nesse contexto de crises agudas, é essencial estar muito atento para um caso específico, que é criança com convulsões e febre. Se as convulsões tiverem caráter focal ou prolongado durando mais de 15 minutos, ou forem convulsões repetidas, ou seja, convulsões recorrendo dentro de 24 horas, ou mesmo dentro do mesmo episódio febril, nós devemos analisar esse caso e suspeitar de que estamos diante de uma convulsão febril complexa. Já se a criança apresenta febre e convulsões, porém as convulsões não apresentam nenhum dos critérios já citados, provavelmente estamos diante de um quadro de convulsão febril simples. Essa idade, entre 6 meses e 6 anos de idade, é a idade preponderante para a ocorrência dessas convulsões febris, mas pode ocorrer um pouco antes ou um pouco depois. O que merece atenção é o quadro clínico típico, que é de uma convulsão tônico-clônica generalizada de caráter limitado associada à febre. A diferenciação entre a convulsão febril complexa e simples é essencial, pois altera a conduta terapêutica. Na convulsão febril complexa, o encaminhamento deve ser para internação hospitalar, com investigação de neuroinfecção e a marcação de um retorno. Já quando se suspeita de uma convulsão febril simples, a conduta é apenas tratar a febre e investigar a causa, observar por 24 horas e então fazer a marcação do retorno. Então, no ponto 3 da abordagem ambulatorial, nós vamos analisar se ocorreram no mínimo 2 crises no último ano em dias diferentes. Temos que perguntar sobre a gravidade, qual a frequência das crises, quantas crises ocorreram no último ano, quando foi a última, e ver prováveis causas da epilepsia, perguntar sobre história de trauma ou hipóxia perinatal, trauma craniano. Então, se não ocorreram 2 crises no último ano em dias diferentes, se houve apenas uma crise única, sem causa clara, então a conduta nesse caso é tratar como não sendo uma epilepsia. Deve ser feita o segmento em 3 meses, a manutenção da droga antiepiléptica não é necessária, e se houver eventos adicionais sugestivos de crise, reavaliar quanto é possível a epilepsia. Essa reavaliação diagnóstica é sempre preconizada. Caso sim, ocorreram 2 crises no último ano em dias diferentes, vamos ter como conduta tratar como epilepsia. Iniciar droga antiepiléptica, fenobarbital, carbamazepina, fenitoína ou valproato. Educar sobre a doença, estilo de vida, questões de segurança, importância da adesão ao tratamento e acompanhamento regular e marcar retornos regulares. Partindo para o ponto 4 da nossa abordagem ambulatorial, vamos investigar as pessoas em grupos especiais, aqui focando sobretudo em 2 grupos, as crianças e as mulheres em idade fértil. Nas crianças,
Se estiver associado à alimentação intelectual ou a transtornos comportamentais, a conduta é, se disponível, usar carbamazepina ou valproato, evitar o fenobarbital e a fenitoína e manejar alimentação intelectual ou transtorno comportamental. Já as mulheres em idade fértil, para todas é recomendado o ácido fólico 5 mg por dia. E deve-se evitar o valproato porque é uma droga potencialmente teratogênica. Tem risco de danos como hipospádia, lábio leporino e em longo prazo pode ocorrer atraso de desenvolvimento neuropsicomotor e dano cognitivo. Então deve-se ficar atento. Nas gestantes, observa-se que a gravidez não é associada à alteração no controle das crises, nem para melhor nem para pior. Não deve-se suspender a medicação antiepilética, caso já esteja em tratamento. Indica-se sempre o acompanhamento pré-natal. No primeiro trimestre, quando é maior a recorrência das malformações, evita-se o valproato, evita-se também a politerapia, recomenda-se parto no hospital ou maternidade e como de rotina no parto, a administração de 1 mg de vitamina K intramuscular ao recém-nascido para evitar doença hemorrágica. Já para as mulheres que estão amamentando, inicia-se a terapêutica com a carbamazepina, fenobarbital, fenitoína ou valproato, ou continua-se com a terapia antiepiléptica caso já esteja em tratamento. Partindo para o ponto 5 da nossa abordagem ambulatorial, as condições concomitantes. Aqui, principalmente, as condições vão ser a presença de depressão, psicose ou autoagressão. Nesse caso, a conduta é manejar tanto a epilepsia quanto a condição concomitante. Vistos os nossos 5 pontos da abordagem ambulatorial, fica o questionamento de quando referenciar. Todos os indivíduos com quadro de convulsão não provocada inicial devem ser submetidos ao eletroencefalograma e o tratamento deve ser indicado por um médico com experiência no manejo clínico de síndromes epilépticas. Então, a não ser que o médico de família e comunidade seja um profissional com interesse especial na epilepsia, que na sua população tem uma casuística de epilepsia e que ele tem uma capacidade técnica para interpretar o eletroencefalograma, realizar o diagnóstico, iniciar o tratamento, toda crise convulsiva não provocada é indicativa de consulta com o neurologista. E aí, dependendo da idade, neurologista ou o neuropediatra. A correção de doses pela idade e peso pode ser feita pelo médico de família sem a necessidade de referenciamentos constantes, desde que haja um controle adequado das crises. Os exames complementares principais, nós vamos dividir aqui naqueles que vão ser solicitados na convulsão febril e nas demais crises convulsivas. Na convulsão febril, existem 2 exames principais, que são o eletroencefalograma e a punção lombar. O eletroencefalograma é de pouco valor prognóstico, no caso da convulsão febril, e não contribui muito para o diagnóstico. Então, ele só vai ter indicação de ser solicitado quando se suspeitar de que provavelmente não é uma convulsão febril. Ou seja, na suspeita de doença cerebral subjacente, presença de déficit de desenvolvimento neuropsicomotor e presença de déficit neurológico. Já a punção lombar deve ser indicada nas crianças de convulsão febril menores de 12 meses e pode ser considerada também entre 12 e 18 meses. Nesses casos, é importante salientar que os episódios de convulsão febril, quando estão relacionados a um quadro meníngeo, por exemplo, eles muitas vezes não têm uma clínica compatível com sinais meníngeos. Então, esse é um grupo onde a punção lombar é preconizada. Sinais e sintomas meníngeos, estado clínico geral acometido, como a letargia, ausência de etiologia definida para febre, presença de petequias, deve-se considerar a punção lombar. Nas convulsões não provocadas, o exame principal para o diagnóstico de epilepsia é o eletroencefalograma. Ele deve ser bem realizado e cuidadosamente interpretado. É um procedimento de baixo custo, não é invasivo e ele é capaz de identificar as crises epilépticas, registrar inclusive os potenciais deflagradores dessas crises, então ele deve ser solicitado. Quando solicitar
a partir do terceiro ao quarto dia e, no máximo, dentro das 4 primeiras semanas pós-crise. Não deve-se solicitar o eletroencefalograma no pós-ictal e nas 48 primeiras horas do pós-crise, pois podem ocorrer achados transitórios que vão, inclusive, atrapalhar o diagnóstico. Os exames laboratoriais podem ser solicitados conforme a suspeita, punção lombar, caso se suspeite de meningite, encefalite, e a neuroimagem, existem indicações dela para a população pediátrica, mas eu queria frisar aqui a importância dela em adultos, especialmente em idosos, porque nesses casos existe uma maior frequência de etiologia por AVC e outras doenças estruturais. Erros frequentes. O início de rotina de anticonvulsivantes para prevenir repetição ou idantonizar na primeira crise não provocada, idantonizar no caso, iniciar o tratamento contínuo com idantoína a fim de prevenir recidiva, referenciar quadro de primeiro episódio de convulsão febril simples sem complicações, indicar terapia medicamentosa contínua da convulsão febril sem consentimento de pais responsáveis, iniciar terapia medicamentosa na convulsão não provocada sem certeza do diagnóstico etiológico, sem avaliar o risco de recorrência, a probabilidade de adesão ao tratamento e o desejo da pessoa e ou de seus pais responsáveis, e deixar de solicitar o eletroencefalograma na presença de uma primeira convulsão não provocada, ou realizar a solicitação do exame na urgência com menos de uma semana pós-crise. As recomendações. A educação das pessoas com crise ou epilepsia e seus cuidadores. É importante que a pessoa entenda do que se trata essa doença, entenda a importância do tratamento, orientar cuidados a serem tomados durante a convulsão, como posicionamento, como buscar ajuda, identificar o estilo de vida da pessoa, orientar que ela pode sim levar um estilo de vida completamente normal, desde que as crises estejam bem controladas, que ela tenha um acompanhamento adequado, orientar que a pessoa pode ter relacionamentos, que deve-se ter uma manutenção de um estilo de vida saudável, evitando aí comorbidades. É importante também a educação das pessoas da comunidade, retirando um pouco do estigma que existe da epilepsia, evitar também o uso de termos, de rotulações como epiléptico, mas sim referindo a pessoa como um portador de epilepsia, e atuar na prevenção da epilepsia quando se tratarem de causas evitáveis. Então, essas foram as referências bibliográficas e obrigada.